Oi, gente. Sexta-feira, 24, parece, de julho, 24 de julho de 2015. São umas 6 horas da tarde e eu... Ai, meu Deus, eu vacilei, né? Porque fui fazer uma dublagem, gravar uma dublagem e até acabei mais cedo, mais 5. Podia ter saído correndo para casa, não pegar um trânsito tão absurdo, mas estava numa larica de doce, estava assim numa fissura para comer doce tão grande que aí eu tive que passar num shopping que tem ao lado e comprar e já devorei 2 pacotinhos aqueles pequenos assim que vem poucos cookies. Eu já devorei os cookies e agora eu tô devorando um chocolate. Ainda bem que eu peguei o pequeno, assim. Eu falei, não, vou pegar esse pequenininho aqui só pra matar, porque se eu pegar o grande eu como, se eu pegar o médio eu como, se eu pegar o gigante eu como. Tá demais. É assim, não é sempre dessa maneira, mas eu tô novamente, né, numa crise de ansiedade. Eu, por um lado, gente, tô eufórica porque aquele empreendimento deu certo, aquele minúsculo e modesto empreendimento da barraca com caldas e tal deu certo. A gente conseguiu recuperar pelo menos o que foi investido, né? Então não teve um prejuízo. Eu saí da imobilidade. Nossa, tô super feliz, estou me sentindo capaz de realizar, né? E aí, isso dá um ânimo novo. Por outro lado, eu tô muito ansiosa por outras coisas. Aliás, por isso também, por outras coisas, assim. Por esses empreendimentos, quer dizer, até onde eu vou levar isso, quais serão, né? Hoje eu tava me dando conta do seguinte: eu tenho tanta coisa pra fazer que eu esqueço, né? Eu esqueço de tantas coisas que eu tenho pra fazer. E aí, eu tava pensando assim, gente, isso não pode ser normal. Será que todas as pessoas são assim? Você tem tantas pendências, tantas coisas, tantos compromissos que você assume, assim, de um curso que você vai dar com uma amiga sua, a ajudar aquele seu ex-aluno na correção do português, do trabalho dele, a fazer as leituras para um grupo de estudos, não sei das quantas, a fazer a produção de um grupo de teatro, não sei o quê, a fazer, sabe assim, todo mundo é desse jeito ou sou eu mesmo que tô fora, né, da realidade? Aí eu tava pensando primeiro nisso, né? Eu quero fazer essas coisas todas? Nossa, aí eu me perguntei, assim, comecei a me perguntar, eu quero fazer essas coisas? E eu não quero ser sobrecarregada, assim. Eu não sei se em relação às coisas em si, né? Então eu não parei para pensar nisso, mas eu sei que eu não quero ficar assim, que nem peru doido, entendeu? Na véspera de Natal, que nem barata tonta. Não quero ficar para lá e para cá, sem nem saber, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer, sabe? Esse 1 horinha que eu tenho, aquele livro, o que eu tenho que fazer para poder dar conta. Não. Eu não quero esse ritmo, eu não quero esse estilo de ver, eu não quero esse modo, né? Eu não quero continuar desse jeito. Essa foi uma coisa, aí desencadeou a minha ansiedade. A outra foi assim, aí eu tô lá conversando, aí eu tava lá no outro trabalho e li um artigo, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que na verdade o título deveria ser Os Homens Não Amam as Mulheres, ponto, né? Não amam as mulheres. Então, assim, num desses blogs de feministas e tal, aí a autora negra, né, falando, ela começa falando, nossa, quando comecei a ter mais contato com o feminismo lésbico, né, com o feminismo, com as lésbicas feministas, fiquei muito surpresa com o discernimento e a clareza que elas têm, muito maior do que a nossa, de heterossexuais, mulheres heterossexuais ou predominantemente heterossexuais, para discutir o que é a mulher e as dificuldades, né, das mulheres. E aí ela conta
que ela percebeu, né, que os homens não amam as mulheres, que os homens não são capazes de uma coisa tão grande, não são capazes de abandonar a si próprios por nós, não são capazes de nos colocar acima deles, porque isso é amar, né? Amar. E aí ela ainda continua: os homens são socializados para a independência, o abuso e a manipulação. E as mulheres são socializadas para a dependência, a carência e o perdão. Então, se complementa perfeitamente. E os homens estão sempre assim, eles aprontam, eles são abusivos. Às vezes eles são violentos, física ou simbolicamente, né, ou emocionalmente. Mas eles sempre têm um conformismo, assim, tipo, pisei na bola de novo, me desculpe aí. Eu sou homem, eu tô tentando. Não, e você tem sorte de me ter ao teu lado. Não, esse tipo de coisa, né? Fora todo o resto que é bombardeado sobre as mulheres, né? Em relação às mulheres, desde que nós nascemos. E aí tem uma sociedade patriarcal, escrota, misógina, que naturaliza esses erros, esses abusos masculinos, os protege, e que, ao contrário, culpabiliza as mulheres. Nós que somos exigentes demais, nós que estamos exagerando, nós que isso, nós que aquilo. Então, assim, e aí ela continua, eu não vou me estender mais, gente, vale a pena a leitura. Os homens que não amavam as mulheres. E eu fiquei extremamente chateada, porque assim, meu último casamento era exatamente isso, né? Um cara truculento, um cara completamente, assim, patologicamente egoísta, patologicamente incapaz de se importar com quem quer que seja, que não seja ele próprio. Um vampiro, né? E que ainda tinha essa postura, assim, vocês mulheres têm que dar graças a Deus da gente aturar vocês. Ou seja, é um monstro, né? Um monstro nojento e tal, e que se aproveita desse lugar, né? Dessa distorção que acontece, que predomina na nossa sociedade, para ser um escroto, né? E eu fico impressionada. Aí esses dias, é engraçado, eu terminei de ler, né? Imediatamente, minha primeira vontade, desfazer a amizade no Facebook com ele, por exemplo. Eu pensei, falei, gente, nunca foi meu amigo, eu nunca fui amiga dele, por que ele tá no meu Facebook ainda, assim? Mas aí tem aquela coisa, né, como se fosse algo civilizado, a gente manter algum contato com um ex, assim. Mas acho que já deu, sabe? Assim, tipo, não me interessa o que ele tá fazendo da vida dele, muito menos interessa que ele saiba o que eu estou fazendo da minha vida. Bom, essa foi a minha primeira vontade. Aí não deu tempo, eu tava fazendo outras coisas, esqueci, sei lá, ou foi ato falho, né? Não sei, não desfiz a amizade lá. Aí fiquei pensando sobre isso e imaginando, falei, gente, uma vez estruturada desta maneira, será que existe nesse corpus, né, no meio desse mar de pessoas, homens que verdadeiramente consigam pensar e agir diferente disso? Aí me deu mais medo, né? Eu até comentei, quando eu fui compartilhar, comentei lá na página da menina, né? Aí eu assim, não, comentei na minha, quando eu fui compartilhar, na verdade. Que era assim, estou há 4 anos e meio só, né? E eu sinto a desconfiança, a estranheza, às vezes até a acusação silenciosa que ronda, assim, quando se sabe que você está há 4 anos e meio só, mulher, como se tivesse um problema com você, né? Você tem um problema. Por isso que nenhum cara, como ela diz no texto, né? Cabe às mulheres a obrigação de segurar o homem. Gente, segurar alguém? Como assim? Segurar o homem, sabe? Quer ir? Tchau, né? Enfim, aí eu pensando nessas coisas todas, porque vem tudo de uma porrada, assim, né? Plá! Aí bateu de novo aquela angústia, né? Será que algum dia eu ainda vou amar alguém de novo? Nesse contexto, porque, gente, que medo, assim, medo, né? Por um lado, posso até viver uma inquietude, às vezes, de, né, queria
estar com alguém ali ao lado, aquela pessoa que você beija, mas que ao mesmo tempo também você confia, você faz, né, vocês fazem companhia, vocês, sei lá, descobrem coisas juntos, aquela fantasia, enfim, tudo aquilo que a gente imagina, né, que aconteça com um casal. Mas por outro lado, eu fiquei pensando nisso, nossa, mas não sendo, se não for uma relação de igualdade, assim, igualitária, eu não dou conta, eu já sei que eu não dou conta, né? Até porque a última foi tão profunda e cruelmente abusiva que, agora, gente, eu farejo de longe, assim, não, de jeito nenhum, não quero, não passo por nada nem remotamente parecido, nunca mais. E aí vem aquela dúvida, falo, nossa, mas então, né, essa é uma coisa. Aí cheguei lá para fazer a dublagem, a minha coordenadora, né, a diretora, muito legal, assim, eu adoro conversar com ela, adoro estar lá. Aí ela assim, falando coisas de relacionamento, ela, Sheila, você vai casar de novo? Aí eu falei, gente, não sei, não faço a menor ideia. Aí ela, eu acho que eu nunca mais vou amar ninguém na minha vida. Não, vai sim, você é nova, super nova, tá doendo agora, porque ela passou por um rompimento, né? Acabou, assim, agora, coisa de 2 semanas. Então eu falei, tá doendo agora, dói mesmo, absurdamente, mas vai passar e você vai encontrar outras pessoas. Não é nem outra pessoa, você vai encontrar outras pessoas. Eu amei mais de uma vez na minha vida. Aí ela, eu queria ter esse otimismo e tal. Eu falei, não, mas é verdade, é realidade. Aí ela virou e falou assim, mas você vai casar de novo? Eu falei, olha, não sei, eu acho que... Ela falou, mas você já sofreu? Eu falei, nossa, eu sofri que nem um cão danado, assim. A questão é que, o que vai mudando? As escolhas, né? Por exemplo, no meu último casamento, eu falo assim, aí alguém pode até pensar, nossa, Sheila, mas se você, saca tudo isso, como é que seu último casamento foi tão horrível, né? Que é o seguinte, já tinha amadurecido um pouco, mas havia coisas cruciais que ainda não tinham sido transformadas. Uma delas era o meu fascínio pela beleza, a qualquer custo, a qualquer preço, né? E aí eu não li os sinais de que ele era um escroto, de que ele não trabalhava. Para vocês terem uma ideia, gente, o susto que eu levei foi agora, coisa do ano passado, quando eu descobri que o meu primeiro marido homem, né? Segundo marido, o pai da minha filha, e este último eram idênticos, eram assim, caras que eu achava lindos, vagabundos que não trabalhavam, parasitas que queriam consumir às custas de quem estiver à volta, de quem estiver perto. Assim, não interessa se o dinheiro é seu, se o dinheiro é da minha mãe, se vai fazer falta para outra coisa, não interessa, eu vou comprar essa jaqueta de couro, pronto, e compra, né? Não interessa se eu estou explorando, sabe, assim, enfim. E o susto que eu levei quando eu percebi finalmente, falei, nossa, aí eu entendi o padrão, assim, os dois, aí eu fui explorada pelos dois, eu sustentei de certa forma os dois. Olha, fiquei passando mal dias, até voltar assim, a acalmar de novo. E aí, gente, então essa coisa da beleza, uma fantasia infantil, né, do romance, a paixão, confundir a paixão com ele me ama assim, sabe, né, vai ser sempre intenso, hollywoodiano, né, vai ser sempre essa coisa, beijos cinematográficos cada vez que nós nos encontrarmos, uma felicidade, tal. Aí, chocolate. Aí, depois que eu me separei, que eu saí do apartamento, sem um centavo, depois de ter pago contas dele, ter feito compras para casa e um monte de coisa, saí sem um centavo, fiquei desempregada. Poucos dias depois, não tinha mais uma poupança, não tinha meu carro, tinha vendido para pagar a dívida dele.
e aquela coisa toda. E esse infeliz não foi capaz de dar um telefonema e perguntar assim: você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu fiquei sem ter onde morar, passei fome, né? Foi 1 ano para eu me recuperar, para eu voltar a ter uma vida mais ou menos normal. Depois disso, gente, aí sim, aí é claro que você muda. Aí você muda muito. E aí muda o que eu disse para minha colega, né, lá, a coordenadora. Eu falei assim: não, sabe o que vai acontecer? Você sofre. Mas aí depois, assim, o que vai mudando são as escolhas. Você não faz mais as mesmas escolhas. Você lê os sinais, você consegue enxergar os sinais antes. E é bem isso mesmo. Hoje em dia eu me sinto assim, eu farejo de longe. Teve pessoas que acenaram, assim, que deram, né? Alguns por causa desses vídeos, né? Teve um certo frisson no início, assim, uma machaiada que achou que eu tava desesperada. Que eu, tipo assim, ai, nossa, carente, ela tá super fácil, vamos lá pegar. Teve. E eu, gente, não fui rude com absolutamente ninguém. Não briguei com ninguém, não fui desagradável com ninguém. Simplesmente ignorei, ué. E aí quando ficava insistindo, né? Não, fica, ô fulano, agradeço demais, assim. Me sinto até lisonjeado e tal, mas não, quero não, tô afim não. Ai, mas, né? Porque confundem, acham que não, imagina. Aí teve um que começou a ficar me mandando umas mensagens. Aí eu virei e falei assim, porque eu também tô na minha fase cheirinha, paz e amor, né? Não é fase, na verdade eu mudei a sintonia. Não sou mais aquela pessoa bélica que já mete as patas. Aí, quando eu percebi que ele estava meio confundindo as bolas, eu virei pra ele, mandei a mensagem assim: ah, não, a gente tem que marcar um café, eu quero te apresentar uma amiga. Ela é maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão combinar muito. Entendeu? Isso. E assim, não precisei brigar com ele, não precisei nada. Eu falava: ah, você não se enxerga, você tá pensando que não. Nada disso. Tô muito tranquila, sabe? Sem magoar ninguém. Mas desfazendo essa deturpação, assim. Não, gente, os vídeos são um desabafo. Fiquei magoada no primeiro momento, né? Porque o cara, eu achava que era meu amigo, né? De novo, aquela história. Mas assim, não tô. Eu tava há 4 anos sozinha e continuo, sem problema nenhum. Não é isso, não. Não pensem que... Assim, sabe? Fui desfazendo, né? Essa confusão. E por que eu tô contando isso? Porque dos vários que, de alguma maneira, né, se aproximaram, impressionante, nenhum me interessou. Nenhum, assim. Eu observava, assim, eu ouvia ou eu lia o que escrevia, como escrevia e já... Não, e até a hora, né? Naquele momento, a pessoa ou as pessoas, né, chegarem, darem uma cantada. Eu falei, nossa, que inconveniente, assim, que falta de sensibilidade até. Porque se eu estivesse dessa outra maneira, destruída, dilacerada, carente e tal, porra, você se aproveitar desse momento, assim, para fazer do outro uma caça. E só isso já desclassifica, né? Já desqualifica, já era. Fora do jogo, já tá fora. Põe. Então, assim, a gente fica... os antigos diziam, a gente vai ficando mais exigente, mais chato, e aí fica mais difícil encontrar alguém. Verdade. Por quê? Eu não acho que seja porque fica mais chato, ou eu tô mais exigente. Eu tô mais atenta e... não faço mais concessões. Não faço mais as concessões. Então, assim, quando eu fiquei... meu último marido, né? Que era um escroto, mas aí eu perdoava. Bem de acordo com o texto mesmo. As mulheres socializadas para dependência, carência e perdão.
Aí fica lá perdoando a vida inteira, perdoando as escrotices, né? Eu perdoava, porque eu achava que era minha obrigação perdoar, que fazia parte. Não, porque se eu estava amadurecendo e eu queria uma relação de amor, e eu estava num casamento, era isso, eu tinha que perdoar também, porque os dois lados. Só que assim, depois, né, gente, leva um tempo, mas você entende, falando, mas que dois lados? Só eu que tô me esforçando, perdoando e me estrepando toda nessa porra, que merda é essa? Sabe? Aí sim, você se toca, você fala, não, peraí, eu tô carregando um piano sozinha. O outro quer ter uma vida de casado, uma mulher que cuide dele, que não sei o que se preocupe com ele, que fique ali atrás dele, que ele controle, que isso, que aquilo. E quer ter uma vida de solteiro, de sair para beber todo dia, de ficar, sabe, se pavoneando numa mesa de bar, falando a mesma merda todo santo dia, repetindo como se fosse um disco quebrado. E ali tá assim, aquela vaidade. Aí você fica assim, e demora, né? Eu demorei para entender. Nossa, gente, demorei. Mas também quando entende, é aquilo, né? Uma vez que a nossa mente alargue, nunca mais volta ao tamanho original, de fato. Você nunca mais. Não consigo. E não consigo, não é só com homem, não. Porque aí também fica parecendo assim, vocês ficam com raiva de homem. Não. Hoje em dia, por exemplo, eu observo, por causa desse processo todo, eu percebo todas as pessoas que têm um comportamento autoritário e abusivo. Eu já fui muito autoritária, hoje eu tô menos. Mas, por exemplo, tem uma colega de trabalho minha que a postura autoritária dela é quando ela não deixa você falar. E tem duas que falam muito, assim, tem uma que ela fala muito, mas aí eu acho que é outra neura, assim. Mas tem uma outra que não, ela conversa normal e tal. Só que assim, você vai falar, ela interrompe, fala antes. Aí você vai falar, ela interrompe, fala em cima de você. E ela fica assim o tempo todo, você não consegue falar. Ela fica, você abre a boca e fala, ela fala em cima. Aquilo me irrita de uma maneira. E aí eu percebi, eu falei, nossa, mas como é autoritária? Me perguntou um negócio, me deixa responder, faz favor. Então assim, aí eu fico só observando e tal, né? E não admito mais. Aí chega uma hora, a pessoa me interrompeu pela quarta vez, porque também não tem como na primeira já, né? Você chega pra lá. Aí na quarta vez então, você me perguntou, deixa eu responder? Eu já, assim, bem claramente. Agora, o que faz muita diferença, né, gente? O tom de voz. Eu descobri isso. Antes, as pessoas ficavam super assim comigo, porque eu tinha esse tom de voz assertivo, assim. Eu ia falar, já falava o tom no qual eu falava, a pessoa não precisava nem prestar atenção no que eu estava falando. Ela já sabia que estava levando um esporro. E aí todo mundo fica dodói, todo mundo fica chateado, todo mundo fica magoado, todo mundo lembra até morrer e por aí vai, né? Hoje em dia, assim, nos últimos anos eu aprendi a manter a minha serenidade, até porque também, né, eu não vou ficar me estressando mais com todo mundo. Aí eu mantenho, assim, eu percebo, geralmente eu levo um susto, opa, nossa. Mas na hora de falar, aí eu falo isso. Porque aí hoje também, não sei o que e tal. Então, aí eu ia falar, então, não sei o que. Aí eu ia falar, não sei o que. Aí, eu também não tenho certeza. Eu falei, não, você não tem certeza, eu tenho certeza. Tô falando, é isso mesmo. Não sei o que mais. É isso mesmo, eu já tive que explicar outras vezes. É assim, tá correto. E você me perguntou, posso responder? Porque, gente, eu também não tenho certeza, não, né? Não coloca palavras na boca da gente. Então, assim, uma coisa que, às vezes, porque é diferente, você não precisa ser nem desagradável, nem rude, nem nada, mas é imprescindível saber pôr limites, né? E aí, quando a minha coordenadora perguntou, você vai casar de novo? Tudo aquilo veio à minha mente de novo, novamente. E aí pronto, aí a sirene interna disparou de novo, né?
E pra piorar, a gente tava conversando, não sei o que e tal, alimentação. E aí ela comentou assim, tem um amigo meu que é não sei do que ele fala, nós fizemos a campanha contra o fumo, né? Coisa dos vícios. A gente fez a campanha contra o fumo, agora a gente vai ter que fazer campanha contra o açúcar. O açúcar tá matando tanto quanto ou mais, tá matando há muito tempo, e as pessoas não encaram o açúcar como uma droga, um vício parecido com a heroína. Gente, eu já sabia que o açúcar é uma droga. Parecida com a heroína, eu não sabia, nunca experimentei heroína. Mas eu me vejo tanto, porque eu sinto um mal-estar, uma coisa, como se fosse abstinência, se eu não puder comer um açúcar, um doce. Então assim, aí o que me veio na hora, assim, à mente, foi, puxa vida, consegui largar outras coisas tão piores, consegui largar o cigarro, consegui parar de beber, assim, não é nenhum sacrifício parar de beber, porque eu parei de beber, bebo um vinhozinho, uma coisa, mas não como eu antes, né, gostava de beber. Eu consegui largar tudo, mas não consigo largar a porra do açúcar. O açúcar é assim, e o pior, larguei tudo, aí sobrou o açúcar. E aí eu estou me matando, lenta e açucaradamente, todo santo dia. Bom, tô quase chegando em casa, gente. Vou seguir aqui com a minha crise de ansiedade, comendo esse chocolate e refletindo, né? Pensar sobre essas coisas, porque a minha cabeça fica mil, fica tudo misturado. Será que existirá algum amor na minha vida ainda? Amor afetivo sexual, né? Um amor erotizado, amor por amigos, amor pelas minhas cachorras, amor pela minha filha, pela minha neta. Então isso aí já está posto, já está dado. Mas será que existirá um companheiro? E vale a pena também desejar um companheiro nesse contexto, né, de homens condicionados para serem abusivos e manipuladores? Existem homens que verdadeiramente, com essa mesma formação, inseridos nesse mesmo tempo e espaço, existem, por acaso, homens que consigam ser diferentes? E o açúcar vem matando mais do que o cigarro, é parecido com a heroína, e eu sou viciada. Será que eu vou conseguir largar essa porra, né? Ai, tudo isso e muito mais no Como Vivem, Como Se Acasalam, o que comem hoje à noite, naquele programa. Gente, olha, ótima noite, sexta-feira. Vou me preparar para ir lá com a minha amiga conhecer um evento de motos que está acontecendo aqui em Brasília e que, segundo ela, é o espaço mais testosterônico do DF. Nesses dias, até domingo, é o espaço que concentra mais testosterona. Mesmo com todos esses meus questionamentos, né? Uma olhada sem compromisso, uma paquerada, talvez, quem sabe, né? Se eu der sorte. Também não mata ninguém, né? Não é nada demais, é uma coisinha assim. Vou lá passar um colírio nos olhos, espero, porque o encontro é internacional, então tem gente de toda a América Latina. Vamos ver, né? E depois eu conto pra vocês se acontecer alguma novidade, ok? Muito grata. Ótima noite de sexta, gente. Tchau.